Olá pessoal, bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Mais uma vez gravando aqui em Minas Gerais, na parceria do Curso Supremo com o SES. E hoje eu vou entrevistar a encantadora professora Luciana Dadalto, a maior autoridade no Brasil sobre o tema do testamento vital. Professora, que honra recebê-la aqui no Papeando com Pamplona. A honra é minha, obrigada pelo convite. E eu quero bater um papo com a senhora que coordena cursos de pós-graduação, justamente tratando esses cortes, a senhora que tem sido uma referência no Brasil sobre isso. Eu queria que a gente começasse batendo esse papo sobre testamento vital, o que é exatamente, em que consiste o chamado testamento vital. O testamento vital é um documento feito por qualquer pessoa capaz, em que ela vai deixar escrito como ela deseja ser tratada quando ela estiver numa situação de terminalidade e sem condições de manifestar a própria vontade. Mas qual é a origem do Instituto? Então, o Testamento Vital é um instituto norte-americano que surgiu no final da década de 60 com a Sociedade Americana Pró-Eutanásia, que trouxe esse instituto a ideia de que as pessoas deveriam documentar as suas próprias vontades. E esse instituto foi nomeado de Living Will. O que acontece, e por isso a gente tem tanta dificuldade com o termo testamento no Brasil, é que na hora que foi fazer a tradução para as línguas latinas, isso não é mérito do português, ao invés de traduzir will por desejos ou vontade, traduziu-se por testamento, que é outra acepção possível. Exatamente. E aí ficou testamento vital, em francês testamento de vie, em italiano, testamento biológico, e aí a gente tem toda essa dificuldade de saber aonde que a gente encaixa esse instituto jurídico. Se é no direito das sucessões, se é no direito de personalidade, Exato. aonde que... E isso é uma coisa importante, porque a senhora mencionou o direito norte-americano e mencionou outros países. Como é que essa matéria tem sido tratada justamente em outros países, sem ser no Brasil? Bom, nós estamos bem atrasados. A Europa, os Estados Unidos normatizou, a lei americana é o primeiro país do mundo a normatizar, é de 1991, e a Europa como um todo já tem normativas. O último país a legalizar foi a Itália, em 2017, em dezembro de 2017, e até na América Latina, aqui a gente tem Uruguai, Argentina, México, então nós estamos bastante atrasados nessa discussão, se a gente se comparar com países um pouco mais avançados. Porque no Brasil a questão hoje ainda não é de lei, é de diretivas, né, do Conselho Federal de Medicina, é isso? Existe uma resolução, Exato, uma resolução. A resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, que foi uma resolução que se alicerçou muito nessa dificuldade terminológica do termo. É muito comum, a resolução não usa a nomenclatura testamento vital, ela usa a nomenclatura diretivas antecipadas de vontade. Como no Uruguai, salvo engano, acho que é assim. Não, o Uruguai ele usa as diretivas, mas ele faz a diferenciação. Entendi, o que acontece é que a resolução trata o testamento vital como sinônimo de diretivas. Entendi. E quando, na verdade, essa é uma situação errônea e faz com que a gente tenha uma dificuldade. E pensando justamente nisso, no estudante que está pensando a matéria ou conhecendo o tema agora, a senhora pode explicar bem para eles por que o testamento vital não se enquadra bem no conceito de testamento? Tá, então vamos lá. Testamento, a gente estuda lá no direito sucessório. O livro do professor Pamplona é o quê? O sexto volume? É o 7 de sucessões. 7 de sucessões. O testamento é um documento que vai produzir efeito pós-mortem. Exato. E tem um caráter muito mais patrimonial do que existencial. Sim, sem dúvida. O testamento vital, ele produz efeito em vida. O paciente está incapaz, ele não pode manifestar a própria vontade, mas ele ainda está vivo. Então, não é um instituto do direito sucessório, ou seja, eu não preciso do fato morte para que ele produza efeito. Muito antes, pelo contrário. Para ele produzir efeito e ser necessário, é preciso que o paciente ainda esteja vivo, pelo menos biologicamente falando. Essa diferença, digamos assim, na gênese ou na própria concepção, é que faz com que a gente possa, aos poucos, tentar superar, porque a expressão testamento vital acabou ficando marqueteira, né? A gente conhece a expressão testamento vital, usa como testamento vital, mas, na verdade, o que nós estamos fazendo não é um testamento, é uma manifestação de vontade.
Exatamente. Que tem esse termo, eu acho que... eu que estudo esse tema há Claro. muitos anos... Assim, Tem um site sobre isso, não é? Tem. Quando eu comecei a estudar, minha dissertação de mestrado em 2009, o objetivo era vamos trocar o nome. Aí depois de um tempo eu falei, quer saber de uma coisa? Assim, é só um nome. E quanto mais a gente fica nessa pegada de que... Pode citar Romeu e Julieta. A rosa exalaria, por acaso, odor diferente ou perfume diferenciado, se por outro nome não fosse chamada? Então é preciso, talvez, compreender a essência desse instituto. Exatamente. Porque aí foi essa dificuldade terminológica que gera, ou que gerou e que tem gerado essa confusão que, inclusive, está começando a refletir na jurisprudência, na aplicação desse instituto. Perfeito. Porque quando o Conselho Federal de Medicina traz a terminologia diretivas antecipadas de vontade, a gente vê o leigo e a imprensa sempre se referindo a testamento vital como um sinônimo de diretiva antecipada de vontade. E isso não é verdadeiro e acaba gerando uma confusão grande. Eu queria saber, e eu diria assim, como final desse primeiro bloco, dizendo aqui, para aqueles que estão nos vendo, né, de todo o país, o Papeando, falo muito com meus amigos, o Papeando bombou de tal forma, a gente bota 50 mil pessoas, vêm, então é um negócio que a gente perde o controle, as pessoas vêm fora do país. Para quem está querendo começar a estudar esse tema, a senhora que tem falado no país todo sobre isso, quais são as referências que a senhora recomendaria, ou qual o caminho para aprofundar sobre esse tema? Não dá para estudar testamento vital sem conseguir ler inglês. Certo. Então, acho que o caminho é a referência norte-americana. O primeiro texto publicado sobre o tema é de 1969, de um advogado que se chama Louis Kuttner, em que ele vai falar sobre living will. Então, acho que a primeira coisa é ler esse texto. Certo. Para a gente conseguir entender o caminho que se fez do testamento vital para que a lei americana se utilizasse do termo diretivas antecipadas de vontade em 1991 como um gênero de manifestação de vontade. Então, pegar o texto do Kuttner, pegar toda a legislação, especialmente da Califórnia, da década de 70, que vai fazer essa diferenciação entre testamento vital e diretiva antecipada, os julgamentos da Suprema Corte norte-americana, e aí, acho que depois, saindo um pouco da América, a gente tem uma boa bibliografia em espanhol. A Espanha é um país que legalizou já tem um tempinho, desde 2002. Então, tem uma literatura bastante interessante. E aí, eu acho que também começa a depender um pouco de qual é o foco que a pessoa quer dar no estudo. Perfeito. Mas, de uma forma genérica, eu acho que é começar por uma questão histórica. Eu falo que não dá para estudar testamento vital sem saber ler inglês. Porque, senão, a gente fica sempre com o intérprete do intérprete do intérprete. Tem que ir à fonte. E eu não tenho dúvida. E, olha... Você, meu amigo, você, minha amiga, que está me vendo aí do outro lado da tela, olha, siga as diretivas, não, as diretivas antecipadas, mas as diretivas de orientação para o aprofundamento. Mas mais do que isso, eu tenho uma plateia aqui que está doida para perguntar para ela. Aguenta um minutinho. Professora Luciana, eu me chamo Poliana e eu queria saber a diferença entre testamento vital, eutanásia e ortotanásia. E, Poliana, obrigada pela pergunta. A diferença, primeiro, é uma diferença em termos de instituto. O testamento vital é um documento. A ortotanásia e a eutanásia são práticas. Então, o testamento vital, enquanto documento, ele pode conter disposições de vontade sobre eutanásia e sobre ortotanásia. O que vai limitar? O que vai dizer se o testamento vital de um brasileiro vai ter uma disposição sobre eutanásia ou não? A legislação. Como no Brasil a eutanásia é proibida, eu não posso pedir eutanásia num testamento vital sob pena de invalidar essa disposição. Mas se a gente estiver trabalhando, por exemplo, na Holanda, toda pessoa que faz eutanásia na Holanda tem um testamento vital com pedido prévio de eutanásia. Na Suíça, onde a gente tem o suicídio assistido, toda pessoa que faz suicídio assistido tem um testamento vital com pedido de suicídio assistido. Então, a diferença basicamente o testamento vital é um documento que contém pedidos que nós caracterizamos como eutanásia ou ortotanásia. E aí, diferenciando os institutos da eutanásia para a ortotanásia, a eutanásia diz respeito à abreviação da vida do paciente. Então, eu tenho um paciente, normalmente com uma doença grave, incurável, às vezes terminal, e que ele pede a abreviação da vida. E aí, um terceiro, normalmente profissional de saúde, pratica o ato que vai gerar a morte. Então, ou dando uma injeção letal, ou
tirando um aparelho que mantinha aquele paciente vivo, mas eu vou sempre precisar de um terceiro. Já na ortotanásia, é a chamada morte no tempo certo. Então, eu reconheço que o paciente está em fim de vida, reconheço a terminalidade, reconheço a incurabilidade, reconheço que a medicina não tem condições de curar aquele paciente, que, portanto, não há o que se fazer. Então, eu não abrevio a vida do paciente, como eu faria numa eutanásia, e não prolongo a vida desse paciente indistintamente, não coloco ele em tubos, em fios, etc., que é o que nós comumente chamamos de distanásia. Olá, professora. Eu me chamo Ana Carolina e eu gostaria de saber como essa matéria ela tem sido regulada aqui no Brasil. Ana, no Brasil, a gente ainda está engatinhando. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução 1995 de 2012, que trata sobre as diretivas antecipadas de vontade. O que essa resolução faz? Ela diz que todo paciente tem o direito de manifestar a vontade e que, manifestada essa vontade, o médico é obrigado a seguir o desejo do paciente, desde que o que o paciente peça não vá de encontro à disposição do Código de Ética Médica. Uma coisa interessante da resolução é que ela diz que a vontade do paciente prevalece sobre a vontade da família, mas é uma resolução de um conselho de classe. Ou seja, só tem valor na relação médico-paciente. Eu sempre digo para os outros profissionais de saúde que trabalham em equipes de cuidados paliativos, o psicólogo, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, nenhum desses profissionais está protegido pela Resolução 1995. Existe um projeto de lei tramitando no Senado Federal e nós temos que aguardar aí um pouco o desenrolar dele para ver se nós vamos ter uma lei no Brasil ou não. Mas se a gente imaginar que esse projeto foi proposto em 2018 e que a resolução é de 2012, vejo como que a gente está demorando para discutir esse assunto no âmbito do Poder Legislativo. E não dá para controlar se o Poder Legislativo apreciará ou não. Nós não sabemos. Luciana, meu nome é Mariana. O testamento vital tem sido reconhecido nos tribunais brasileiros? Mariana, essa pergunta é difícil, porque a gente tem pouquíssimas decisões, tem 4 decisões no Brasil até hoje. Todas elas se utilizam do termo diretivo antecipada de vontade e aplicam para situações de não terminalidade. Então, o que está acontecendo na jurisprudência é quase um nome que foi dado para o artigo 5º ou para o artigo 15º do Código Civil, que é o que fala de recurso de tratamento. A jurisprudência tem simplesmente dito, olha, qualquer manifestação de vontade do paciente é uma diretiva antecipada de vontade em um verdadeiro confusão descompasso, conceitual, né? Uma confusão conceitual e um descompasso absurdo com a legislação estrangeira. A gente vai para fora do Brasil e fala sobre isso, as pessoas acham um absurdo o que está acontecendo na jurisprudência brasileira no entendimento desse instituto. Mas é assim que a coisa está acontecendo. Perfeito. Meu nome é Marcela Rezende. Eu gostaria de saber quais são as maiores dificuldades na aplicação do testamento vital no Brasil. Marcela, eu acho que a maior dificuldade é social. Para fazer um testamento vital, uma pessoa, qualquer de nós, precisa pensar que a gente vai morrer. E nós não estamos acostumadas a pensar na nossa própria finitude. Pensar na desejada da gente. Falar sobre morte significa, normalmente, no popular, chamar a morte, né? As pessoas falam, vira a boca para lá, isso é mau agouro. Então, esse é o primeiro ponto. Um aspecto cultural, né? É uma questão cultural, porque fazer um testamento vital significa se colocar no lugar de uma pessoa que está morrendo e dizer, bom, eu tenho uma doença que é incurável, como é que eu gostaria de ser cuidada aí? Então, acho que esse é o primeiro entrave, é um entrave cultural. E se a gente não passar por esse entrave, nós não vamos chegar nos outros. Exato. Acho que existe um entrave, que é um desconhecimento do profissional de saúde, apesar da resolução do Conselho Federal de Medicina ser de 2012, tem muito médico que não tem a menor ideia do que seja. E existe um desconhecimento do Poder Judiciário, de nós, operadores do direito, de uma forma geral. Até hoje existem grandes advogados, grandes operadores do direito, que não têm a menor ideia do que seja esse instituto. E, por outro lado, a sociedade está fazendo. A gente tem dados do Colégio Notarial do Brasil que mostra que, desde a resolução de 2012, houve um aumento de 700% de registros de testamentos vitais nos cartórios brasileiros. Então, a gente tem uma disparidade, porque as pessoas estão fazendo. É uma revolta dos fatos contra os códigos. Né? Elas vão começar a usar esses documentos, e o que a gente sabe
é que nós já estamos começando, eu falo que essa é uma pesquisa empírica, não é uma pesquisa científica, a gente já está começando a ter casos de descumprimento de testamento vital em ambientes hospitalares no Brasil. Por desconhecimento de todos os atores, da família, dos profissionais de saúde, dos gestores dos hospitais. Então, as questões, os entraves são muito grandes. Há um caminho ainda muito longo no Brasil para reconhecer a força da manifestação da vontade. É esse, talvez, o grande desafio na aceitação, digamos assim, cultural do testamento vital. E que, assim, Rodolfo, tem uma questão para além do testamento vital. Nós somos uma sociedade que temos muita dificuldade com a autonomia individual. Verdade. Né? A gente está muito acostumado a ser tutelado pelo Estado. É. Então, quando, de repente, vem alguém e fala, você pode decidir, a gente não sabe o que fazer com essa informação. Porque nós estamos acostumados a que decidam por nós. É verdade. Olá, professora Luciana. Meu nome é Bruna e eu gostaria de saber qual que é a diferença entre as diretivas antecipadas de vontade e o testamento vital. Bruna, as diretivas antecipadas de vontade são um gênero de documentos de manifestação de vontade do paciente. Ponto. Esse gênero se divide em algumas espécies. Uma delas é o testamento vital. A outra espécie é a procuração para cuidados de saúde, que a gente ainda não tem muita discussão no Brasil sobre ela. Qual que é a diferença? No testamento vital, o paciente me diz o que ele quer. Ele escreve, olha, se eu tiver um câncer terminal, por exemplo, eu não quero que faça uma quimioterapia, eu não quero ir para a unidade de terapia intensiva. É a vontade do paciente. Na procuração para cuidados de saúde, o paciente não me diz o que ele quer. Ele nomeia alguém para ser a voz dele. Então, ele diz, olha, se eu tiver com essa situação de incurabilidade, pergunte para o meu amigo João. E vai ser o meu amigo João que vai tomar decisões. Então, se a gente pensar num esquema fácil, as diretivas são um gênero de documentos e o testamento vital é uma espécie. Portanto, quando eu digo que o testamento vital é um sinônimo de diretivas, eu estou tratando a espécie como gênero. O que demonstra um desconhecimento mesmo sobre a origem do Instituto, sobre a história do Instituto, e que tem muito a ver com tudo que a gente já falou quanto à questão de nomenclatura do testamento vital. Como a gente não gosta do nome testamento vital, a gente está buscando um outro nome. E ao invés de fazermos como a lei espanhola fez, que trocou o nome, na Espanha chama instruções prévias. Ao invés de a gente fazer isso, a gente falou, beleza, o novo nome vai ser o gênero. E é por isso que existem todas essas diferenças. Hoje, se você quiser falar assim, Luciana, o que é uma diretiva? Uma diretiva é quando eu tenho um documento que o paciente me diz o que ele quer e também nomeia um procurador. Isso é uma diretiva. Se o paciente só me diz o que ele quer e não nomeia ninguém, eu tenho só um testamento vital. Se ele só nomeia uma pessoa e não me diz como ele deseja ser cuidado, eu só tenho uma procuração para cuidados de saúde. Então, para eu dizer, eu tenho uma diretiva antecipada de vontade, eu tenho que dizer que existem, no mesmo documento, esses dois tipos de manifestação de vontade. Perfeito. Essa é a diferença. E eu queria, Luciana, agradecer. Esse tema é um tema importantíssimo. Esse tema não é a primeira vez que nós abordamos no Papeando. Na primeira temporada, nós ouvimos, à época, professor titular da Universidade Federal do Paraná, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, sobre viver e morrer com dignidade. A discussão sobre isso, que levou a refletir sobre o testamento vital, nesta nova temporada do Papeando, agora é tratada por uma das maiores autoridades no Brasil sobre isso. E o quanto nós aprendemos hoje e percebemos que há muito ainda a aprender. Aprender individualmente, mas aprender também culturalmente, coletivamente, numa sociedade que precisa realmente aprender a respeitar a vontade individual e também, neste caso, a vontade individual manifestada para os seus últimos momentos da vida. Luciana, que honra, que prazer te receber. A gente encerra o Papeando, né, fazendo sempre um brinde. Quero ter a honra desse brinde para receber essa encantadora professora. Obrigada. Meus amigos, é hora de encerrar. E se você gostou deste programa,
veja os bastidores nas redes sociais, verifique a hashtag Papeando com Luciana Dadalto e Papeando sobre Testamento Vital. Se você quiser ver bastidores desta e de outras gravações, bote a hashtag Papeando com Pamplona. Veja todos os episódios anteriores no canal CES-TV e no canal Pamplona. Temos lá playlists organizadas por temporada. Eu fico brincando, eu virei Netflix, eu estou agora na 6ª temporada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, aprender cada vez mais e enfrentar e cumprir esse desafio, essa missão que tomei para mim, de discutir temas áridos, com profundidade e leveza, e sempre trazendo um pouco de arte. Daqui a pouco vocês vão ver o poema Testamento, que nós tratamos exatamente sobre o que a gente quer falar essa noite. Até a próxima.